Saudações a você que nos acompanha mais uma vez aqui no canal da Paróquia São José de Vespasiano. E em mais uma leitura orante, eu convido você a tomar sua Bíblia na mão, a escolher aquele lugarzinho, aquele cantinho, ou, se não for possível, pelo menos por alguns minutos, silenciar, acalmar o coração e fazer desse momento a tua oração pessoal, o teu encontro pessoal com o Senhor hoje. Então, vamos invocar a presença da Santíssima Trindade para que assim ela possa nos conduzir em mais uma oração com a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos tomar hoje em mãos o nosso Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos do 47 ao 54. Então, mais uma vez repetindo, Lucas 11, 47 ao 54. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Disse Jesus: Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, mas foram vossos pais que os mataram. Assim sois testemunhas e aprovais as ações de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós edificais os túmulos. Foi por isso que a sabedoria de Deus falou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e alguns matarão e perseguirão. Por isso se pedirá conta a essa geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos que se pedirá conta a essa geração. Ai de vós, doutores da lei, porque levartes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar? Depois que Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo violentamente e a provocá-lo com muitas perguntas, armando ciladas para apanhá-lo em alguma de suas palavras. Palavra da salvação. Então convido você a retomar o texto mais uma vez, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, segundo Lucas, capítulo 11, versículos do 47 ao 54. E vamos assim se imaginar na cena. À medida que a gente vai se imaginando na cena, nós vamos assim enfraquecendo todas as nossas distrações. Porque às vezes nós começamos a oração e vem uma distração, vem um pensamento, vem outra, uma preocupação. E à medida que a gente vai lendo o texto, vai se imaginando, por isso que eu convido a você a retomar o texto e a ler mais uma vez, você pode até parar o vídeo se quiser. E assim a gente vai se imaginando no texto, e se imaginando no texto, nós vamos percebendo assim as imagens dos personagens, o que está acontecendo, e assim focando toda a nossa imaginação para que, de fato, vivenciando esse texto, a palavra do Senhor possa, pouco a pouco, passar pela nossa cabeça, adentrar o nosso coração e fazer o nosso espírito elevar a oração e a súplica ao Senhor. E é isso que funciona a dinâmica da nossa leitura orante. Então, vamos lá retomando o texto. Jesus respondeu, Jesus disse a quem? Jesus está com os doutores da lei,
Quem são os doutores da lei? São aqueles que estudam a lei, são aqueles que são responsáveis para interpretar a lei, ensinar e também, claro, guardar, cuidar e cobrar dos outros o prosseguimento ou a observância dos mandamentos e da lei. Até assim, ou até então, isso é tranquilo. Isso é o papel de quem estuda, de quem guarda, de quem, enfim, tem alguma autoridade ou uma responsabilidade diante do povo. Mas a questão é, como eles estão utilizando essa autoridade? Como de fato os doutores da lei estão cobrando dos seus aquilo que muitas vezes nem mesmo eles cobram? Então, nesse diálogo, nessa discussão, onde Jesus está praticamente alfinetando cada um deles e exigindo uma postura coerente, não um certo laxismo, um relativismo, mas uma certa postura de alguém que cuida, de alguém que guarda, de alguém que, claro, não somente cobra, mas faz aquilo que deve ser feito. E aí é tempo de aprofundar e abraçar aquilo que é mais essencial da lei. Por isso que Jesus vai falando. Imagine essas palavras ecoando na vida dos seus interlocutores aqui. Ai de vós, então é constantemente, né? Os ais que nós chamamos ai de vós. Edificais os túmulos dos profetas, mas vossos pais o mataram. Ai de vós, né? Sois testemunhas e aprovais as ações dos seus pais, que mataram os profetas. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão. Quantos e quantos profetas Deus enviou, e todas essas autoridades não ouviram a voz do Senhor por meio dos profetas. E nisso o Senhor está chamando a atenção deles. O Senhor não está simplesmente recriminando as autoridades, mas pelo papel que elas exercem em relação ao povo, Jesus está exortando justamente para eles retomarem esse caminho. Não abandonar a lei, mas é preciso abraçar essa lei e buscar aquilo que é mais de essencial. Por isso que Jesus vai exortando e vai fazendo assim memória de todo o percurso, de toda a história da salvação, de tudo aquilo que as gerações passadas viveram e que muitas vezes não ouviram a voz do Senhor. E à medida que Jesus vai dizendo isso, claro, Jesus vai exortando os doutores da lei, eles vão, de alguma forma, se inquietando. Quem é que gosta de receber uma exortação? Então eles ficam chateados. Eles começam a importunar violentamente, a provocar a Jesus diante de várias perguntas. Eles querem revidar as exortações de Jesus, o cuidado de Jesus para com eles, e principalmente, que é a proposta do evangelista Lucas, na dinâmica de acolher o povo, os pecadores, os marginalizados, os esquecidos. Não relativizar o pecado ou tudo isso, não, mas oferecer uma proposta de salvação. Fazer dessa palavra, fazer dessa lei um instrumento de graça, de transformação na vida do povo e não simplesmente um instrumento de opressão, um instrumento de recriminação ou discriminação ou separação, até porque Jesus veio para salvar. E essa salvação implica conversão de vida. Aqui, mais uma vez, não é pregando um relativismo, mas é de fato fazer acontecer essa lei sem dois pesos ou duas medidas, como se conhece comumente, mas fazer valer essa lei. Então perceba essas palavras e essas cenas, as exortações de Jesus em relação aos doutores da lei, como elas caem no seu coração. Quantas vezes nós cobramos dos outros, nós exigimos dos outros o que precisa ser feito,
o que precisa ser realizado, a postura religiosa de um, de outro. E muitas vezes nós acabamos não nos cobrando ou simplesmente sendo mais light ou leves conosco e colocando fardos pesados nos outros. Permita que a palavra do Senhor vá te fazendo memória de todas as vezes que você que esteve ligado à palavra, que esteve diante do Senhor, se utilizou disso para cobrar dos outros, ou recriminar os outros, ou condenar os outros, ou a julgar os outros. Permita que essa exortação do Senhor possa transformar o seu coração e o meu coração, para que a gente possa caminhar e aprofundar naquilo que é mais essencial da lei. É preciso buscar essa essência da lei. É preciso buscar a essência dos mandamentos e não simplesmente vê-los como um conjunto de normas a serem cumpridos. Não, na verdade são normas de vida para que busquemos essa vida em plenitude. Mandamentos que geram libertação, mandamentos que geram vida, mandamentos que geram uma verdadeira liberdade no Senhor. Então vá apresentando ao Senhor das vezes que você foi muito duro, das vezes que foi preciso você ser muito duro ou muito dura, mas que também constantemente você se depara com a sua vida, com a sua conduta. É preciso nós renunciarmos à hipocrisia, à injustiça e tantas outras coisas que vão degenerando o reino de Deus. E é por isso que nessa oração de hoje nós somos convidados a rezar ao Senhor e pedir a Ele que venha nos dar um coração transparente, um coração sincero, um coração buscador, um coração que não julga, mas um coração que acolhe, um coração que corrige, mas corrige no amor e não corrige para oprimir e pisar no outro. Peçamos ao Senhor um coração dócil. E um coração dócil não é sinônimo de relativismo, de deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. Não, não. Um coração dócil é um coração capaz de estar sensível ao outro, de corrigir quando é preciso corrigir, mas ouvir quando é preciso ouvir. Peçamos ao Senhor perdão pelas vezes que nós não ouvimos a Sua palavra e que a Sua palavra não ecoou suficientemente no nosso coração. Peçamos ao Senhor essa conversão de vida que nos faz cada vez mais nos aproximar dEle e ao mesmo tempo ver o outro como nossa imagem e semelhança. Peçamos ao Senhor que venha com Sua exaltação, com Sua palavra vivificadora, nos fazermos verdadeiros discípulos que ouvem a palavra do Senhor, ouvem a Sua palavra e a praticam. Peçamos ao Senhor que Ele venha iluminar o nosso coração e nos fazer perceber onde precisamos aprofundar essa prática da palavra. Quais atitudes, quais gestos concretos precisamos assumir em nossa vida para que essa palavra de fato seja a razão da nossa vida e nos faça de fato verdadeiros discípulos. É hora de banir a hipocrisia e nos agarrar o amor, a justiça, a misericórdia que vem do Senhor. E à medida que você vai rezando, vai falando, vai pedindo ao Senhor, clamando, agradecendo por essa palavra,
você vai silenciando o seu coração. E vai deixando que essas palavras, que outrora foram duras aos fariseus, possam agir dentro de você e fazer você reagir de uma forma bem diferente da deles. Onde você assume aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ter um olhar diferente em relação ao outro. Deixemos que essa paz nos envolva, nos fortaleça, nos alimente. E nos faça sensíveis à realidade que nos circunda e ao apelo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então você compartilhe esse vídeo para tantas pessoas que precisam também, assim como nós, termos essa experiência com a palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação. E claro, se você quiser deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, deixa e vai compartilhando essa graça de Deus, que é estar junto com a sua palavra. O Senhor esteja convosco. Desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus, Todo-Poderoso, rico de amor e misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, a vocês um forte abraço e que todos tenham um bom dia.